Nos últimos 2 episódios da Jornada até Telestai, nós vimos que desde o começo do mundo temos escolhas a fazer e essas escolhas têm consequências. Todos nós tomamos decisões ruins em algum momento da vida. Eu sei que eu tomei, mas o Deus que nos criou também nos ama. Nossas decisões erradas trazem morte, separação de Deus e uns dos outros, mas nosso Criador deseja que nós vivamos. Hoje vamos aprender sobre a promessa maravilhosa que Deus fez. Ouça com atenção e você vai começar a descobrir o grande plano de Deus para a sua vida. Deus disse a Adão e Eva que se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Romanos 6,23 diz que o salário ou o pagamento do pecado é a morte. Deus os criou para viverem para sempre na terra. Mas em Gênesis 3,19, Deus disse: porque és pó, e ao pó voltará. Todas as pessoas, a partir daquele dia, envelheceriam e morreriam, retornando ao mesmo chão do qual Adão havia sido feito. Após a morte física, havia algo ainda muito pior. Hebreus 9:27 diz que todos vamos morrer uma vez. Depois disso, enfrentar o juízo. Após a morte, cada pessoa será julgada por Deus. E se alguém morrer sob a condenação dos seus pecados, estará separado de Deus para sempre. Sendo Deus a vida, a separação da vida é a morte eterna. Adão e Eva obedeceram a Satanás e por isso corriam o risco de enfrentar o mesmo destino de Satanás: morte eterna no lago de fogo. Ao invés de sentenciar Adão e Eva à condenação eterna, Deus usou este momento para fazer uma misteriosa promessa. Falando a Satanás, Deus deu sua sentença a ele: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Deus disse que Satanás seria o inimigo da mulher e que sua semente, que é um descendente ou um filho, seria também inimigo de Satanás. Ao especificar que esse filho viria de uma mulher, Deus dá a primeira dica que temos na Bíblia, que o filho prometido iria nascer sem a ajuda de um homem. Ele não teria um pai humano. Então, Deus falou a Satanás o que esse filho faria. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Um dia, um filho nasceria. Este filho não teria um pai humano. Esmagaria a cabeça de Satanás. Mas no processo, o filho seria ferido, porque Satanás feriria seu calcanhar. Nessa promessa a Adão e Eva, Deus não apenas predisse a destruição de seus inimigos, mas a libertação da humanidade. Porque este filho prometido libertaria a humanidade da escravidão ao pecado e à morte. É ele que iria restaurar o relacionamento que foi quebrado entre Deus e o homem. Esta foi a primeira promessa acerca do libertador.
O Senhor Deus fez roupas de pele a Adão e sua mulher e os vestiu. Lembre-se, Adão e Eva já haviam tentado cobrir seus corpos com folhas. Eles tentaram lidar com a vergonha que sentiram por causa do seu pecado. Mas essa ideia foi um fracasso total. Aqui, vemos o próprio Deus, com amor e misericórdia, cobrindo seus corpos com a pele animal. Vamos pensar um pouco nisso. Como se faz roupas de pele? Primeiro, é preciso um animal. Mas como se tira a pele do animal? O animal precisa morrer. Naquele dia, um animal morreu, a fim de cobrir Adão e Eva. Pode imaginar o quão chocante foi para Adão e Eva ver a morte daquele animal? Porque eles nunca tinham visto a morte. Foi uma terrível e chocante ilustração de que o pecado é pago com a morte. Naquele dia, quem desobedeceu a Deus? Foi o animal ou Adão e Eva? Adão e Eva é que mereciam morrer. Aquele animal merecia morrer? Não, era inocente. Ele não merecia morrer. Adão e Eva eram culpados. Foram eles que desobedeceram a Deus. Eles mereciam morrer. Mas um inocente morreu para que fossem cobertos. As suas roupas de folhas foram seu plano, feitas do seu jeito. Mas agora, estas roupas de pele eram plano de Deus, feitos do jeito de Deus. Adão e Eva não podiam resolver o problema do seu pecado do seu jeito. Só Deus podia. Cobriu a sua vergonha, vestindo-os com a pele daquele que havia morrido. Deus começava a revelar mais do seu plano. O preço final, que seria um dia pago para resgatar a humanidade. É difícil imaginar o que Adão e Eva sentiram na primeira vez que viram a morte. A morte de um animal inocente. Acho que choque, para dizer o mínimo. A maioria sabe como é difícil ver a morte, principalmente se é de alguém que nós amamos. A primeira pessoa que eu vi morrer foi o meu pai. Eu estava segurando a mão dele quando a morte tomou o corpo dele. Foi a coisa mais estranha que eu já vi. Mas não foi a última vez. Eu estava com a minha mãe quando ela faleceu. Eu orei com meus irmãos pouco antes deles entrarem na eternidade. Eu vi alguns amigos próximos morrerem de forma inesperada em acidentes. E nunca é fácil quando você vê alguém que ama morrer. Mas todos vamos morrer, porque todos fizemos a mesma escolha que Adão e Eva fizeram. E todos nós vamos ficar diante do Santo Deus e dar conta das nossas vidas. E essa não é uma boa notícia, porque todas as coisas boas que fizemos na vida não podem cobrir nossa culpa e vergonha das decisões erradas que tomamos. Eu sou tão grato pela promessa que foi feita a Adão e Eva, porque essa mesma promessa é para você e para mim. Encontramos esperança nessa promessa. Ela tira a dor da morte, remove o fardo da culpa dos nossos corações e vence Satanás, o nosso pior inimigo. Alguns anos atrás, um dos meus melhores amigos morreu tragicamente em um acidente. Billy Hobbs foi um jogador profissional de futebol americano e tomou decisões ruins no início da vida. Elas resultaram em relacionamentos falidos e solidão. Todo mundo amava o Billy por ele ser um jogador, mas o Billy se sentia vazio, solitário e quebrado. Um homem contou ao Billy sobre a promessa daquele que viveu uma vida perfeita e sem pecados, daquele que foi punido pelos pecados dele. O Billy aceitou a promessa de Deus e sua vida foi transformada para sempre. Ele casou com uma moça chamada Christy, que viveu a mesma experiência transformadora. A alegria do Billy e da Christy era dividir essas boas novas com todo mundo.
A vida do Billy mudou tanto que ele dizia: para a vida ser melhor, eu teria que estar no céu. E de repente, a polícia bateu na porta de Christy uma manhã com a notícia: o Billy tinha morrido em um acidente. Christy ficou em choque, mas no final, ela sentiu a paz inundar sua alma. Ela se agarrou à promessa feita a todos nós, que o filho dado, a criança que nasceu, aquele que é absolutamente puro, foi punido pelos pecados do Billy. E o Billy acreditava nele, e aceitou ele, e seguiu ele. A Christy sabia que o Billy ia passar a eternidade com um Deus que o amava. Uma paz que excede toda a compreensão humana acabou com toda a confusão dela. O conforto divino curou o coração dela. O Salvador levou em si as dores que ela sentia. Foram as palavras dele, Tetelestai, que ecoaram durante todos os anos da história. Sim, a promessa feita a Adão, Eva e para a descendência deles, para pessoas como a minha família, como a do Billy Hobbs, como você e como eu. Mas temos que fazer o que Billy Hobbs fez. Temos que tomar posse da promessa feita, receber o Filho de Deus e seguir a única pessoa em toda a história da humanidade sobre quem foi dito: contemple o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Olhe para ele e ele irá levar os seus pecados.